Oi, Cris. Janiele, Letícia. Tudo bem, gente? Eu atrasei um pouquinho, né? Tava esperando a Donizete também. Chegou na hora porque eu me atrasei, né, Cris? Tô só vendo, viu? Baixaram o material. O material tá na bio, tá? Marcelo. Enquanto a galera vai entrando aí, deixa eu ver, comentar aqui como é que tá o material da gente. O material tá na bio, gente. Temos 16 questões só sobre lei de responsabilidade fiscal, tá? 8 questões a Maria Antonizete vai comentar. Daqui a pouco ela entra aí. Eu já vi que ela falou ali na notificação que tava chegando. E 8 minhas, tá certo? Dessas minhas 8, eu coloquei 6 inéditas que eu tô fazendo desse novo pacote de simulados 2020, tá? Já para vocês experimentarem aí, ter uma noção de como é que eu tô trabalhando esses simulados, tá? Então, das minhas 8, eu coloquei 6 das inéditas que eu já tô fazendo para esse pacote de simulados, e as outras 8, Antonizete escolheu aí a dedo também da lei de responsabilidade fiscal, tá? Amanda, tu tá com o quê, mulher? Se manca. Então vamos lá. Enquanto ela não chega, peguem o material de vocês, que a gente vai intercalando mesmo as questões, tá? No material, as minhas questões começam a partir da questão 9. Tá certo? Estão vendo aí? A partir da questão 9 até o final, até a 16, são as minhas. Antonizete chegou. Deixa eu convidar aqui. Vai ficar salvo e vai pro YouTube, viu, Cris? Hoje mesmo. Tá aqui a Antonizete, deixa eu compartilhar. Conectar aí pra gente testar a conexão, tá? Tudo certo? Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo também? Tô. Tranquilo. Desculpa aí Tava o agora conversando aqui atraso. com os meninos como foi que ficou a divisão, né? Ficaram 8 questões pra mim e 8 questões pra Antonizete, tá? Isso. Então, gente, quem não conhece a Antonizete aí, ó, amiga minha, a gente estudou junto, tá? Já tá colecionando aprovação aí, futura auditora, já passou em uns 7, 8 concursos aí, sei lá. Tá dando aula de administração também, tá? E essa parte de controle, transparência aí, que é a praia dela, não fica de fora do escopo dela, tá? Então, essa lei de responsabilidade fiscal para ela é fichinha, tá? Por isso que a gente fez esse plano aí de fazer essas questões juntos, tá bom? Então, eu estava explicando para eles, Maria, na divisão, ficaram 8 para você e 8 para mim. Aí a gente pode fazer assim, tu comenta 4, depois 4 minhas, depois tuas 4 e mais 4 minhas. Pode ser? Intercalando de novo, né? Igual da outra vez. Intercalando, para não ficar muito tempo. Até pra gente testar a conexão também, que às vezes fica calado, a gente acha que caiu, né? Tá certo? Então, dê seu alô aí, pode começar as suas questões. Oi, pessoal, boa noite, né? Se alguém que ainda não me conhece, não me segue, meu nome é Maria Antonizete, pode seguir lá. No Instagram tem várias dicas e agora também a gente está com um grupo exclusivo no WhatsApp, né? De dicas, tanto de estudo como de conteúdos de administração, gestão de pessoas. Vai ter lá sobre gestão de materiais também, tudo afeta a área administrativa, né? Que é o que eu mais entendo. E aí, dicas de estudo também, eu coloco lá. E aí, eu vou só acessar aqui para pegar no Drive, né? Tá lá, vou pegar aqui o link das questões. Começa pelas minhas, né? Pelas minhas primeiras. Isso. Oi? Só acessar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando aí. Pode deixar a pergunta no chat, porque agora, como um fica comentando e o outro fica observando, né? Aí fica mais fácil até para acompanhar. Tá aqui. Samuel, Valesca, mulher. Eu tenho que o pessoal prepara o material aí também. Ó, qual a melhor forma de memorizar a lei seca?
Gente, geralmente eu vejo lei. Se você tiver já um material de videoaula, eu recomendo assim, que você comece pela videoaula, depois da videoaula vá para a lei seca, depois da lei seca vá para as questões. Para mim é o melhor caminho, é o que funciona, tá? Claro que nem todo mundo tem a aula da lei seca, né? Mas, tipo, sei lá, dessas leis mais comuns, licitações, improbidade, né? Processo administrativo federal, civil, penal, enfim, que você consegue aula, videoaula fácil. Comece pela videoaula para dar, né, ter um entendimento ali, o professor falando de uma maneira mais leve, sem abordar todos os detalhes. Depois vá para a lei seca, tá? Eu faço assim. Fora, Leandro, que você tendo já o contato de outras leis, né, você acaba pegando facilidade depois para ir encarar, por exemplo, um regimento interno, que aí, por exemplo, não tem aula, né, você não comprou um curso, Isso. você vai estudar por conta própria o regimento. Mas se você já tem o costume de estudar leis com os professores, já pegou a manha, aí fica mais fácil, né? Diferente de você começar direto e indo ler a lei assim, de cara. Fica mais difícil. Especialmente para quem não é do direito, também, né? quando eu estou resolvendo as questões, assim, sei lá, uma lei nova que eu estou estudando. E as primeiras questões, assim, a primeira bateria de questões eu vou fazendo consultando. É a lei ali do lado, eu divido a tela em duas, coloco a lei de um lado, deixo que é concurso do outro e vou fazendo, pesquisando mesmo. Não adianta vocês ficar se cobrando no começo. Aí errei 10 questões, as pessoas erram 4, pronto. Estou em 60%, nunca vou passar no concurso. Não é assim, né? As primeiras vezes que eu estou vendo o conteúdo, eu deixo realmente tela dividida, lei seca de um lado, questões de concurso do outro e fico ali, ó, consultando na hora mesmo. Depois, nas revisões, você para de consultar, só consulta quando erra, enfim, isso é bem dinâmico. Isso é por aí mesmo. Essa questão de você conciliar muito com as questões ajuda demais, né? Você conciliar com as questões. Pode servir como revisão. Você revisa, fazendo as questões e voltando na lei, né, nos pontos que você erra. Porque tem coisa que vai ficar, naturalmente você vai decorar, mesmo que você não se esforce para isso, de você tanto ver, né? Você tanto vê, tem uma hora que fica. E aí você vai consultando só o que erra ou o que acertou com uma certa dificuldade, né? Aí você vai voltando. É por aí. Tá tudo aqui no ponto. Tá no ponto? Você colocou na ordem que eu coloquei lá, né? Também? Na ordem que tu mandou, foi. Bom. Então eu começo? Pode começar. A prova aqui desse ano, 2020, do CESP, do MPCE, né? Provinha para analista da área de administração. Considerando as disposições da Lei Federal 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e a Lei Complementar 131 de 2009, a Lei da Transparência, julgue o próximo item. Essa Lei da Transparência foi a que fez as alterações na LRF, né? Por isso mesmo, tudo isso aqui é LRF. E eu coloquei uma questão bem chatinha sobre isso, a última. Aí vamos lá. Segundo a Lei da Transparência, que é a 131, a realização de audiências públicas no processo orçamentário é uma das formas de promover a transparência da gestão fiscal. Essa começou bem de leve, né? Bem tranquilo. O item está correto, né? Certinho. Com certeza as audiências públicas são sim, está elencado lá mesmo na LRF. Ou lá, a Lei 131 colocou e está lá, fixo lá a letra da lei, né? Letra da lei. E a princípio também, né? Princípio da transparência, princípio orçamentário, vale para a administração pública no geral. E a tendência total, né? Essa questão da transparência está sendo tendência tanto do CESP como até de outras bancas, né? Eu já falei até com o pessoal. Por exemplo, até a UFC, que nem cobra constitucional, ou, às vezes é só tipo, português e administração, basicamente, o grosso da matéria. Mas dentro de administração, eles colocam um monte de coisa. E aí, ultimamente, tem colocado coisas de transparência. Às vezes, pergunta até o órgão da União, que é responsável pela atividade da transparência, que seria a CGU, que é o órgão de controle interno, né? Equivalente à CGE, que foi o concurso que eu passei. Então, assim, está sendo tendência total essa questão de controle da administração pública, de transparência, está vindo em tudo que é concurso. E o SESP ama, né? Agora. E quem vai para tribunal é a questão certa, porque a gente obedece muito à resolução do CNJ. Tem a pontuação, tem o chamado justiça em números. Quem for trabalhar aí nos tribunais vai se dar muito com isso, com a cobrança de metas, de resultado, de indicadores. Então, transparência é um dos quesitos que mais pontuam nesse justiça em números. Então, tipo, é modinha. Prova de tribunal não vai deixar de cair nunca. Vamos para a segunda. Primeira correta, então, né? Primeira correta, tranquila, né? Só para começar bem de leve. Aí, da mesma prova ainda, do MPCE,
analista, considerando as mesmas disposições, né, da Lei de Acesso à Informação e Transparência, informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas para conhecimento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público. Sim, também está correta, né? Com certeza, inclusive em tempo real, né, Leandro? Tem que ser disponibilizado em tempo real. E é fato, gente, acontece. Pode usar mesmo, pesquisar o portal da transparência, que você encontra tudo lá, sobre licitações, né, sobre os servidores. Então, assim, tem que ter mesmo. A execução orçamentária e financeira tem que ser toda disponibilizada em meios eletrônicos de acesso ao público. Então, questãozinha tranquila também essa. Segunda correta também. Isso. É, o pessoal tá dando aqui, segunda correta também. Isso mesmo. Segunda correta também, é. E assim, mesmo que a pessoa se assuste na hora da prova com essas leis, se a pessoa tiver pelo menos estudado a parte de transparência da lei de responsabilidade fiscal, dá para ela acertar, por mais que ela não conheça o texto, né? Porque é meio óbvio, você tem que pensar no princípio da transparência de maneira ampla. Tem que ser dado amplo conhecimento sobre tudo, sobre receita, sobre despesa, né? Sobre os objetos de contratação, sobre as compras. Então, assim, a pessoa tem que ter a cabeça bem ampla com relação ao princípio da transparência. Então, assim, para você marcar errado um item de transparência, para mim, acho que ele tem que ser muito absurdo, né? Ao fora do senso comum. É o que eu digo, tem que ter mesmo, nas questões de certo errado, você tem que encontrar um erro propriamente, que você consiga comprovar que aquilo é errado, né? Senão, Leandro, parte do princípio que está certo, né? Porque realmente são tranquilas a maioria das questões, especialmente essas que tratam do artigo 48, como o pessoal tratou aí, que é do 48, é isso mesmo, é do 48. Tem um capítulo ali da LRF que é fiscalização e controle, né? É. Então, é aquilo ali mesmo, e começa nessa seção primeira aí, que é do 48 e 49, né? Isso, 48 e tem 48A também. Isso, ainda tem o 48A, que foi um pouquinho mais recente. Mas, essa matéria é tranquila mesmo, é muito de boas e é muito interdisciplinar, eu sempre digo. Essa matéria, eles colocam dentro de administração a transparência, e aí às vezes colocam a lei de acesso à informação, como veio na Assembleia, dentro do direito administrativo. Aí faz essa confusão, né? Mas, assim, é questão de você ter a noção de que é interdisciplinar a matéria. Você tendo conhecimento de constitucional, de AFO mesmo, você consegue desenrolar tranquila a questão da transparência. Então, primeira correta, segunda correta. Gente, como é que tá aí a de vocês? Travou só a dela? Como é que é? A dela aqui pra mim aparece travado. Só comentem pra saber, porque se a dela travar, eu vou pra 10ª questão, que é onde começa a minha. Vamos lá. Esse artigo foi alterado em 2016. E Marcelo, vou fazer uma questão sobre isso, tá? Coloquei uma questão justamente sobre esse tópico aí, que a CESP, pra mim, ela vacilou nessa questão. Mas, enfim, a minha tá ok, tá? Vamos fazer o seguinte, pegue material, ela já resolveu 2 questões. Vamos para a questão 10, que é onde começam as minhas, tá? 10 não, 9, desculpa. 9, questão 9. Lembrando, gente, que dessas primeiras questões da parte, né, deixa eu dizer para vocês, da 9 até a 14 são todas do meu pacote de simulado de questões inéditas desse ano, tá? Então, isso aí já foi do segundo simulado que eu liberei ontem para os alunos que adquiriram. Então, eu trouxe essas 6 questões inéditas para vocês degustarem aí, tá? Questão 9. Os instrumentos preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o planejamento do gasto público são os mesmos já adotados na Constituição Federal. O PPA, a LDO e a LUA. Tranquila, né, gente? Os mesmos instrumentos de planejamento abordados na Constituição Federal também são levados para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu coloquei essa questão para aquele aluno que pensa demais ficar com medo e com receio de escorregar. Por quê? Porque o artigo que a gente tinha com relação ao PPA, que era o artigo 3º, ele foi vetado, né? Então, o artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que falaria sobre o PPA, ele foi vetado, tá? Então, não é pelo fato de ele ter sido vetado que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não tenha como escopo os 3 instrumentos de
Me confirme aí se tiver voltado. Voltou, né? Sim, então não é porque o artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, foi vetado que Pronto. Tá me ouvindo? tô. A internet travou aqui. Voltou, né? Então, Antonizete, deixa eu dizer. Tu comentou duas, eu vou comentar duas agora. Tá certo? Tá bom. Uhum. Pronto, eu tô na questão 9 para eles. Então, a questão 9 tá correta. Eu estava falando para eles que não é porque o artigo 3º da Lei de Responsabilidade, que falava sobre o PPA, foi vetado, que os 3 instrumentos de planejamento não estão abordados na Lei de Responsabilidade Fiscal. E permanecem, tá? Apenas o que seria dito sobre o PPA dentro da LRF que foi vetado, tá? Então, esse artigo não consta lá do texto original da lei, tá? No texto publicado, aprovado, sancionado, mas os instrumentos preconizados pela LRF são os mesmos da Constituição, PPA, LDO e LOA. Então, questão 9 está corretinha, tá? E ele trata em outros momentos, né? A LRF trata em outros momentos do PPA. Na transparência mesmo, ele diz que os planos, as diretrizes e os orçamentos, né? São instrumentos de transparência, né? Então, só foi um artigo que foi vetado. Ele não deixa de tocar nesse ponto em outros aspectos. Então, questão 9, correta. Questão 10. A Lei 4.320 atribui à contabilidade pública novas funções no controle orçamentário e financeiro, garantindo-lhe um caráter mais gerencial. Gente, isso, quem tem um caráter mais gerencial voltado para a responsabilidade na gestão fiscal é a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é a Lei 4.320. A Lei 4.320 ela vai trazer normas gerais para elaboração, né, e controle dos orçamentos da União. E também se aplica, né, subsidiariamente aos estados e aos municípios. Mas quem tem esse caráter gerencial de responsabilidade na gestão fiscal é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a questão está errada porque ela garante esse aspecto a quem? A Lei 4.320. Então tomem cuidado com os escopos, tá? A LRF ela não revoga a Lei 4.320. Ela preenche, sim, algumas lacunas da lei da Constituição. Ela preenche algumas lacunas da própria Lei 4.320, mas uma não anula a outra, tá? Então, quem tem o caráter mais gerencial é a LRF e não a 4.320, conforme a questão afirmou. Eu afirmei, né, que a questão é minha, tá? Pegadinha, então, né? Pegadinha. Então, a questão 10, questão errada, tá? Pronto, Antonizete, pode fazer a terceira e a quarta. Pronto. A terceira questão é do ano de 2018, provinha do STJ. A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e do novo regime fiscal, julgo o item subsequente. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas da União sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República está dispensado de divulgação nos meios eletrônicos de acesso público. Mais uma questão tranquila, só que essa é errada, né? Porque de forma nenhuma está dispensado, né? O parecer prévio ele precisa constar também. Diz que tanto as contas quanto o respectivo parecer prévio, né, estarão disponibilizados com acesso ao público. Então, por isso que a questão fica errada, porque ele falou dispensa. Né? Ele colocou dispensa aqui, tá? O erro da questão é só esse, né? Dizer que está dispensado, quando não está, né? De forma nenhuma. No 48 mesmo, no caput dele, né? São instrumentos da transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, né? Os orçamentos, a lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, né? Então, já vem junto, já, tanto as contas quanto o parecer prévio. O parecer, exatamente. Então, terceira errada, né? Terceira errada. Aí, essa questão 4 aqui, eu fiz questão de colocar ela, de deixar ela aqui mesmo, essa assertiva, apesar dela ser quase igual uma outra, acho que é a primeira, para eles verem que as questões se repetem, de fato. A mesma banca, 2 anos depois, porque essa prova é de 2018 e a outra é de 2020, e a questão é praticamente igual. Praticamente igual. Ela é simples, mas eu deixei por isso, para eles verem que quanto mais questões fizerem, eles vão ver elas se repetirem, porque é verdade que se repetem, né? É fato. Aí foi para EBSE e aquela outra lá para o MP, então, áreas, né, não tão conexas, né? E caiu a mesma coisa. E aí eu lembro, Antonizete, que essa prova da EBSE de administrador teve 30 questões de AFO, 30.
Eita, menino. Foi tipo a prova da FUNSEMI para administrador, que era muito mais afro do que a 30 administração. Foi questões de afro numa única 19. prova, gente. Exato. Eu O amei CESP essa prova. gosta. O CESP gosta de afro, viu? É o maior valor. Aí, ó, como é igualzinho a primeira, quase igual, acho que muda uma ou duas palavras. Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item subsecutivo. As informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de todos os entes da federação devem ser divulgadas em meios eletrônicos de acesso público. Correto, né? A diferença aqui foi só que ele colocou pormenorizadas. Mas, tranquilo, questãozinha certa também. Está quase igual à primeira. Pode olhar lá, a primeira é do MPCE 2020, né? Não, a primeira não, é a segunda. É a segunda. Informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser liberadas para o conhecimento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público. Quase igual. Quase igual. A questão copiada e colada. Mudou uma palavrinha só para diferenciar, mas continuou certa, né? Tá certinha, conforme o artigo 48. Tá? Então, vamos lá. Então, mais duas minhas, tá? Para a gente ficar intercalando aí. Próxima questão é a questão 11. No caso dos municípios, a receita corrente líquida corresponde à receita corrente total, subtraídas as contribuições ao regime próprio de previdência e assistência social, quando houver, além das compensações relativas à Lei Rauli. Gente, eu coloquei essa questão porque essa Lei Rauli ela é pouco mencionada. Poucos alunos, tem gente que nunca nem ouviu falar do diabo dessa lei. Mas essa lei, gente, é uma lei de 96 e ela trata da compensação financeira entre os regimes de previdência para quem teve contagem de tempo recíproca, né? Coisa que vocês sabem que já depois de um determinado tempo já não podia ter mais. Contagem de tempo recíproca, né, entre os regimes de previdência. Então é uma leizinha de 96 que trata sobre compensação financeira. Então, eu só compliquei essa questão por colocar uma lei que poucos conhecem, mas que não deixa de ser deduzido. Então, nos municípios, tá? Em alguns municípios que tem aqueles servidores ainda que estão submetidos àquelas regras de contagem de tempo recíproco, que vocês sabem que é algo que não é bonito, né? Para quem estuda direito previdenciário, contagem de tempo recíproco é um negócio mais antigo, tanto que essa lei é uma lei de 96. Mas existem ainda servidores que estão submetidos a esse regime. Então, se houver compensação financeira entre esses regimes, tem que ser abatido da receita corrente total, para chegar no valor da receita corrente líquida. Por isso que essa questão está correta. Tá certo, gente? Então, esse texto, Lei Rauli, ele não aparece expresso com esse nome na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se você pegar aquele caderninho que tem Entendendo a LRF, né, que é público, que é do site da Câmara, do site do Senado, ele consta bem bonitinho lá nesse material deles, tá? Então eu fui lá para pegar essa questão. Isso, professor Marcelo. Esses mais antigos que tem essa contagem de tempo recíproca aí, né, ainda estão valendo. Tem ação sobre isso, tem ADI, enfim. Mas, enquanto ainda estiverem sendo afetados por aquele regime, vai ter que ser abatido da receita corrente total. Então, essa questão 11 está correta, tá certo? 12. Será considerada dependente apenas a empresa deficitária que receba subvenção econômica do ente controlador? E aí? Eu coloquei essa questão como inédita, porque eu fui pegar justamente nesse caderninho, Entendendo a LRF, também, né, disponibilizada no site do Senado, no site da Câmara. Por quê? Porque o aluno está acostumado só com aquele texto do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele diz que empresa estatal dependente é uma empresa controlada, né, cuja maioria do capital social com direito a voto pertence a um ente da federação e que tenha recebido despesa de custeio ou despesa em geral e despesa de capital, ressalvadas dessas receitas de capital recebida o aumento de participação acionária. Então, os alunos só estão acostumados com esse texto. Mas se você pegar esse manual, Entendendo a LRF, o Senado, ele regula, é como se o Senado regulasse o artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Até porque esse material foi publicado depois da publicação da Lei Complementar da LRF, que foi de 2000. Tá? Então, de fato, tem uma portaria do STN que traz exatamente assim, ó. Será considerada dependente apenas a empresa deficitária que receba subvenção econômica do ente controlador. Da mesma forma, considera-se ainda subvenção econômica a transferência permanente de recursos de capital para a empresa controlária deficitária,
E aí, gente, você vai sempre retirar quem? O aumento de participação acionária. Tá? Então, gente, essa questãozinha está correta. O fato de aparecer subvenção econômica não retira despesa de capital. Tanto que a própria Secretaria do Tesouro Nacional, ela ainda confirma que será também considerada subvenção econômica a transferência permanente de recursos de capital. O que você precisa excluir dessa subvenção econômica é um possível aumento de participação acionária. Então, a empresa só vai deixar de ser realmente dependente se os recursos que ela receber for simplesmente decorrente de aumento de participação acionária. Isso não a torna dependente, tá certo? Então, tomem cuidado, questãozinha inédita. E se a CESP me descobrir, ela vai me chamar para trabalhar lá, não acha não? Viu? O Leandro trouxe umas questões bem capciosas. Esse caderninho eu não conhecia, viu, Leandro? Entendendo a LRF, Vocês baixem, vocês coloquem assim no Google, entendendo a LRF. Vai aparecer logo um PDF para vocês baixarem. É ótimo o material. Excelente. Muito extenso, Leandro. É muito grande? Não, ele é basicamente, como se fosse a Constituição anotada. Abaixo de cada artigo vem um comentário. Vai explicando, né? Legal. Isso, não só doutrinário, mas pelas próprias comissões de orçamento do Congresso. Traz também entendimentos do TCU. Eu amei esse material. Depois que eu descobri esse material, eu sempre fico revisando por ele. Não, muito bom, então, porque, né, uma hora ou outra o SESC pega alguma coisa de lá, né? Porque o SESC dá maior valor, ele pega muito do MTO, muito do MCASP, então daqui a pouco ele vai estar pegando desse caderninho também, né? Exatamente. Como eu já fiz até algumas questões que o que é que a FGV anda pegando? Ela anda pegando no site da Câmara e do Senado o glossário. Então, dentro do site da Câmara, dentro do site do Senado, você vai lá em glossário. Aí tem orçamento. Aí tem os princípios. Eles trazem uma linguagem diferente do que traz no MTO, no MCASP, nos livros de doutrina. Aí os alunos ficam com medo. Tá? Então, eu estou sempre pegando essas fontes alternativas que a CESP anda descobrindo isso aí. Tá? Então, questão 12 está corretinha. Vamos para mais duas tuas agora. Certo. Legal, eu estou gostando das questões também. Vamos para a quinta questão agora, né? Do ano de 2018, também provinha do STM. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir. Se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social efetuar empréstimos e financiamentos com recursos oriundos do orçamento fiscal, então, a prestação de contas das referidas operações deverá ficar disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Questãozinha correta, né? Ele só tenta botar medo aqui, que vem com um texto grande, um pouco grande, quando é para julgar assim, e colocar mesmo assim, especificar a instituição, né, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico. Mas sim, né, se tem o recurso público que foi utilizado para os empréstimos e financiamentos, então se é recurso público, deve ser fiscalizado pela sociedade, né? Se é recurso público, deve ser aberto ao público. Mas aí tem também, tem diretamente ele no artigo 49, parágrafo único, né? Eles pegaram de lá. Prestação de contas da União, conterá demonstrativo do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, né? E ainda diz, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso tem expressamente na lei, parágrafo único do artigo 49. Então, eles só pegaram de lá. Mas mesmo que não dissesse o banco, bastava dizer uma agência financeira oficial de fomento. Também teria que estar, né? Teria que ser aberto também, porque se é recurso público, tem que estar disponível. O Maílo colocou aí que era melhor colocar na tela, mas pelo Instagram não dá para fazer. Dá não, Você não dá para fazer a transmissão, né, da sua tela com a tela do computador. Eu teria que pegar o celular e ficar virando. É por isso que a gente disponibiliza o material antes, tá, Maílo? Antes, Mas quando a gente grava vídeo, aula de dica, aí sim, a gente fica com a tela e espelha a até tela para ir do riscando, né? Até para ir riscando, né? Colocando isso, mas no Instagram não agora, dá. Assim, em live de Instagram não dá, não. Tanto se você pegar qualquer outro curso aí, você vai ver que o professor tá online no YouTube, bonitinho lá, mas no Instagram ele tá lá, né, com seu Armeng lá atrás, com o chroma key lá todo desmontado, mas é assim mesmo, tá? Então, por isso que a gente coloca o material antes. É ideal você ter invertido. O Marcelo tá falando que ainda fica invertido. O ideal é você usar, né, se for acompanhar uma live assim, ou você imprime antes, né, que a gente disponibiliza bem antes, ou então 2 aparelhos, né, que a gente aqui eu fico com o notebook, com as questões, para poder ler, e o celular para live, tem que ser 2 aparelhos. Ou então imprimir, né?
Então a quinta está correta, né? Isso, a quinta está correta. Deve ficar disponível para consulta. Então, vamos para a sexta. Sexta é do ano de 2017. Analista judiciário da área administrativa. De acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, a LRF julga o item a seguir. A LRF incentiva a realização de audiências públicas com o objetivo de fomentar a participação popular na elaboração do orçamento anual, mas, em razão dos aspectos técnicos envolvidos no desenvolvimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa participação não é incentivada. Questãozinha errada, né? A banca quis aqui só ludibriar o candidato, mas, assim, tanto no orçamento, como na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como nos planos que inclui aí o PPA, em tudo é incentivada as audiências públicas para a participação da população, em todas elas, e está expressamente dito aqui. No parágrafo 1º lá, né, a transparência é assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, das leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento. Então, os três instrumentos, nos três, é passível de ter a participação popular por meio de audiências públicas, né? O que difere um pouco do orçamento participativo, né? O orçamento participativo já é mais a população dando mesmo o que ela vai querer, e esse é mais aplicado nos municípios, né? Até porque é mais fácil, é difícil você, né, chamar a população para o Congresso Nacional, né? É complicado. É mais fácil chamar o pessoal para a Câmara, né, na pracinha lá do seu bairro, da sua cidade, do que chamar todo mundo para o Congresso. Aí os municípios são obrigados, né, Leandro? São obrigados a fazer o orçamento participativo. Tem audiência pública, sim. Então, aí essa questão foi errada, né? Errada. Então, agora vamos para 13 e 14. Aí depois tu faz as tuas últimas, depois as minhas últimas, tá? 13. Também ainda do meu bloco de pacotes simulados inéditos, tá? Está dispensado durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional, olha a Covid, o cumprimento da regra de ouro, segundo a qual é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Gente, questãozinha perfeita, tá certo? Perguntaram onde é que está o material. Leila, o material tá na bio, tanto no meu Instagram, como no Instagram da Antonizete, tá? A gente colocou mais cedo o material do PDF, você clica lá na bio, no dela já abre direto, no meu vai abrir uma telinha que você clica lá, live de hoje, né? Com a data de hoje, você baixa o PDF, tá? Eu vou colocar essa live no YouTube, então você vai ficar com esse material aí para você, permanente, tá bom? Então, gente, essa questão 13... ela está correta e ela veio de onde? Da emenda constitucional número 106, tá? Super recente, a última emenda constitucional que a gente teve, né? Que o que está acontecendo desde o começo do ano, gente, é o seguinte. Com essa situação, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. Então, nunca pensamos passar por isso. Então, muitas leis estão sendo flexibilizadas. A arrecadação está sendo flexibilizada. O cumprimento das metas fiscais da LDO está sendo flexibilizado. Então, para a gente não estar toda hora quebrando, arranjando uma maneira de fugir da lei e entrando em crime de responsabilidade, o que é que eles estão fazendo? Começaram a publicar leis alternativas, medidas provisórias, até que chegou a emenda constitucional número 106 e colocou logo de cara, durante toda a integralidade do ano que tiver a respectiva decretação de calamidade pública, ou seja, durante todo o ano de 2020, que a gente está em período de calamidade pública, fica afastado o cumprimento da regra de ouro. Ele não fala assim bonitinho, ele fica afastado o inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal. Então você tem que linkar a emenda com a Constituição. E lembrar que ali é que ele está falando da regra de ouro. Eu ainda fui bonzinho que coloquei a definição da regra de ouro na questão. Tá? Mas essa questão é para vocês ficarem antenados. Durante toda a integralidade do ano, né, do exercício financeiro em que foi decretada a situação calamitosa, fica o poder público afastado de cumprir a regra de ouro. Não só ela, tá, gente? Teve também a Lei Complementar 173, né, que mexeu em geral, viu, Maria? Isso, que mexeu com o prazo de suspensão, né, de concursos públicos. Deu até um prazo maior que fica vedado a criação de cargos. É o regime extraordinário fiscal, exatamente, professor Marcelo.
Então, a Lei Complementar 173, a Emenda Constitucional número 106 e essas 10 medidas provisórias aí que o governo vem soltando desde o começo do ano, quando começou essa história da Covid, tudo isso está afastando a incidência de alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, tomem cuidado, não está mexendo no texto, tá? É importante vocês saberem que está afastando a incidência. O texto da Lei de Responsabilidade Fiscal continua lá do mesmo jeito, continua intacto. Então, a emenda não revogou a Lei de Responsabilidade Fiscal, está afastando a incidência. Tivemos outros artigos também. Temporariamente. Tivemos outros artigos afastados, o artigo 14, 15, 16 e 17, que é de renúncia de receita, critério para geração de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado, todas essas regras elas estão flexibilizadas. Algumas relacionadas também à operação de crédito, artigo 32, 36, estão todos com as regrinhas aí afastadas, tá certo? Então a questão 13 está corretinha. 14, também do meu pacote de inéditas, tá? Se um administrador público realizar um contrato com execução prevista em vários exercícios, ou seja, um contrato plurianual, então poderá o gestor inscrever em restos a pagar, ao final do exercício vigente, as despesas que não sejam da competência daquele exercício. Negativo. Temos disposições na Lei 4.320 a esse respeito, né? Que os créditos que sobem à conta de dotações plurianuais só vão ser consideradas restos a pagar no último ano da vigência do crédito. Temos isso lá na Lei 4.320. Além disso, gente, o que vem se tomando com as últimas legislações, as últimas LDOs, que a LDO ela não orienta a elaboração da LOA. Então, a LDO ela traz alguns dispositivos que a LOA ela vai trabalhar com despesas plurianuais. Olha a emenda número 102 aí, né? A emenda número 102 mexeu na Constituição. Ela agora ela permite que a LOA, que tem caráter anual, traga previsão de despesas plurianuais. Mas, assim, a dotação para o investimento do ano de 2020 só vai usar o orçamento de 2020. Para os demais anos, quem vai se responsabilizar por aquelas dotações são as outras LOAs. Agora, acontece que na LOA inicial do ano do investimento, ele vai trazer um quadro resumido dos investimentos que vão ser custeados em exercícios futuros. Foi isso que foi inovado com a emenda constitucional número 102. Então, não é que a emenda autoriza a LOA de um ano ter despesa para mais de um ano. Não. Cada um no seu quadrado. Investimentos com duração plurianual terão, sim, as suas dotações vinculadas a cada ano dentro da etapa da execução do investimento. Agora, acontece que o que a Constituição está permitindo agora com a emenda 102 desse ano é que possa, no primeiro ano de vigência do crédito, a LOA ser encaminhada com um quadro de previsão de despesas plurianuais, que aí é para os próximos anos, tá certo? Então, essa questãozinha ela está errada, por quê? Porque a gente só vai escrever como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Nos demais anos, cada LOA vai brigar aí com o seu orçamento, tá certo? Não leva orçamento de um ano para o outro, não. Então, tomem cuidado com essa questão, porque ela vai cair muito. Pode ter certeza que vai ser questão discursiva disso aí. TCU, quem for fazer TCU, abre o olho aí, tá? Essa questão aí não afastou, então, o princípio da anualidade, né, Leandro? Não afasta o princípio da anualidade. E aí eu tô acompanhando, desde quando essa emenda começou a tramitar, eu tô acompanhando a PEC dela, desde cedinho, né? E eu fico acompanhando o passo a passo dela nas comissões. E todas as comissões, elas dão esse parecer de que essa emenda constitucional, que permite a LOA trazer previsão de despesa plurianual, ela não quebra o princípio da anualidade, tá certo? O que a gente tem, na verdade, é um quadro demonstrativo das despesas futuras, mas sem caráter vinculante. O que tem caráter vinculante é o para a lei vigente, para a lei do exercício. O quadro para os anos seguintes é meramente demonstrativo, para efeito de transparência, tá certo? Então, cuidado com esse tipo de questão. E aqui no meu simulado a questãozinha errada, tá? Foi a 14 de agora, minha vez, né? Agora as tuas duas últimas e depois eu encerro. Certo. Ó, o professor falando aí. Professor Marcelo. É a 7ª agora, né? Isso, 7ª questão.
Questão de 2017 também, TRF da primeira região. Tu fez essa prova, não foi, Leandro? Oi, fiz. TRF da primeira. Gente, que loucura essa prova, viu? Quando eu for comentar a minha, aí eu conto a historinha dessa prova. Foi complicado. De acordo com a LRF, julgue o item a seguir. Para que a sociedade possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, os entes federativos devem disponibilizar as informações relativas a bens adquiridos e serviços contratados, incluindo-se dados do fornecedor, valores e, quando pertinente, o processo licitatório realizado. Questãozinha correta, né? O que pode ter deixado alguém em dúvida aqui nessa questão é essa coisa de quando pertinente, o processo licitatório. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, acontece a dispensa ou a inexigibilidade da licitação, né? Então, por isso é que ele diz quando pertinente. Porque, assim, se teve o processo licitatório, ele vai ser disponibilizado, vai ser dado transparência a ele. Não quer dizer que ele vai ser um julgamento aqui discricionário, não, essa questão de ser pertinente ou não. É de se houve ou não o processo licitatório, porque muitas vezes ele é dispensado ou é inexigível a licitação, né? E aí você tem que lembrar desse detalhe. Era só esse o que eu penso que possa atrapalhar, assim, na hora do julgamento. Eu também pensei nisso. Medo, na hora que eu li essa questão, eu também pensei nisso. Eu lembro perfeitamente dessa questão. Ainda lembra da questão? Pois é, então a questãozinha tá certa, viu? Tá correta. E aí, explicando para ficar claro, né, já servir para outras questões futuras, a questão aqui do pertinente, o processo licitatório, é porque nem sempre ele ocorre, né? Às vezes é dispensado, dispensável, ou dispensada, né, provavelmente, quando já é proibida, e a inexigibilidade da licitação. Mas, sim, tudo isso deve ser informado. E tem mesmo o dado do fornecedor, o nome, né, o nome da empresa, né, tem que ter tudo, todos esses dados tem que ter lá. Até mesmo por pregão, viu, Antonizete? Até mesmo por pregão. O contrato também tem que ser publicado tudo. Tudo tem que estar lá. E vocês comecem, de vez em quando estiver cansado de estudar, vai dar uma olhadinha no portal da transparência, ver o que tem, que aí vocês conseguem fazer as conexões e lembrar mais fácil, né? É bem interessante. Então, dá uma fuçada lá no portal da transparência, olhar as licitações, né? Olhar os empenhos, entender assim de perto fica mais fácil, né, Leandro? Você tem. Aí você não precisa decorar, fica internalizado. Apesar de ser um setor que eu não recomendo a ninguém trabalhar, pelo amor de Deus. No setor de licitações, ninguém recomenda, né? Deus me livre. Gente, eu não nasci para a propina na minha mão, gente, não dá não. Cruel. Gente, você tem que nadar contra a maré, não dá certo não. Não, no setor de licitação não trabalhei não, mas já trabalhei no setor de orçamento, trabalhei no empenho, eu lançava nota de empenho, né? E depois eu trabalhei também no final, no último estágio, no pagamento. A gente lançava também os pagamentos para fornecedores, né? Umas pilhas medonhas de processo para pagar. Muito cuidado. Mas é legal, porque aí fica internalizado naturalmente, né? Quando você vê assim de perto. Então, pesquisar no portal da transparência também ajuda. Você vê como é que é uma nota de empenho, né? Aí fica bem mais real, mais prático. Então, vamos à nossa última questãozinha aqui de transparência. Também do ano de 2017, só que é do TCE, Pernambuco. Com referência aos dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000, LRF, julgo o próximo item. Em respeito ao princípio constitucional da autonomia federativa, é facultativo que o titular do Poder Executivo de cada ente federativo envie à União as informações relativas às respectivas dívidas públicas interna e externa. Essa questão foi a mais pesadinha que veio, né, dessas que eu coloquei aqui. Esse item está errado, né, porque não é facultativo, não. Todos os entes, né, os estados e os municípios, eles têm que enviar para o Poder Executivo da União para poder fazer a consolidação, né, das contas. Fazer a consolidação. Tem até um prazo, né? Tem até prazo. E os municípios têm que enviar cópia para o Estado, respectivo, né, e enviar para a União. Tem prazo para o município enviar para o Estado, prazo para o Estado enviar para a União também. É maio, porque em junho a União tem que consolidar tudo isso. Consolidar tudo. Então, mesmo com autonomia federativa, não é facultativo, é obrigatório. Né? É o artigo 51, viu? Quem quiser dar uma olhada lá, o artigo 51 da LRF. Olha aí, gente, tem até pregoeiro aí, ó. Não é, não? Na live. Respeita. Até o dia 30 de junho. É o Estado, né? Vamos para as minhas duas últimas, tá? Fechar com chave de ouro aí. Sim, sobre essa questão tu falou do TRF1, né? Eu fiz essa prova. Gente, foi uma loucura. Fugindo assim, rapidinho.
Eu lembro que essa prova foi em 26 de novembro de 2017, eu lembro. E eu estava estudando para ela e estava estudando para o TRF5. E o TRF1 trazia a porra toda. Civil, processo civil, penal e processo penal. Mas tudo da área administrativa, né? E era CESP, essa prova da CESP. No outro domingo, que foi 3 de dezembro, eu tive o TRF5. Aí o TRF5 foi FCC. Não Nada a ver, civil, né? nem penal, nem processo civil, nem processo Era penal. só administrativo mesmo. Pareciam provas, eram tribunais regionais federais, um primeira e outro quinta, eram bancas diferentes, mas conteúdos totalmente... Gente, eu não recomendo para ninguém, porque eu estava tão doido nessa época. E ainda tive que dar aula, dei aula de véspera, e estava dando aula para os concorrentes. Gente, que loucura! Bem louco mesmo. Mas deu tudo certo. Passei aqui e passei lá. Mas eu prefiro de lá. Vamos lá. Questão 15. O anexo de metas fiscais que integra o projeto de LDO deve dispor sobre... Aí, gente, vocês têm que tomar cuidado. É uma questãozinha tranquila de 2018, tá? TCE da Paraíba, mas que o fato de estar dentro do anexo de metas fiscais, a banca pode cobrar um item específico do anexo e não específico da LDO. Porque vocês sabem que o anexo ele integra o projeto de LDO, mas ele quer um item específico do anexo. Ou seja, ele vai trazer 4 itens que têm atribuições da LDO. Então, quem estuda LDO, eu sempre falo, você tem que estudar o 165, parágrafo 2º, com o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º, ele traz lá o que é que, além de dispor sobre o que tem na Constituição, a LDO vai dispor sobre quem? Equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, né? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados com recursos do orçamento e os critérios para transferências a entidades públicas e privadas. Então, você tem que procurar um item que não está disso aí, tá certo? Que está na letra B. A avaliação do RGPS e do RPPS, né, essa avaliação atuarial dos regimes de previdência, ele é um tópico específico do anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, sim, ele vai integrar o projeto de LDO, mas a banca queria um item que tivesse só relativo ao anexo e não a LDO como um todo, tá certo? Então, gabarito letra B. Todas as outras, letra A, letra C, letra D e letra E, copiado e colado do artigo 4º, inciso 1, nas 4 alíneas, tá certo? A linha A, a linha B, a linha D e a linha E, tá certo? Então, 15, letra B. E a 16, da bendita prova. Olha, eu ódio essa questão, porque eu errei essa questão, viu? Que ódio. Eu ia deixar em branco, mas olha a maldade dessa questão. Ó, preste atenção. Vocês vendo essas 8 questões que a Antonizete já comentou sobre transparência, que a informação deve ser disponibilizada em meios de acesso ao público, em internet, nos sites específicos, em tempo real. Aí olha o que foi que essa desgraça dessa questão fez. Apesar da previsão de disponibilização em tempo real das informações relativas à execução orçamentária e financeira, o conhecimento sobre a aplicação de recursos públicos por parte da sociedade fica prejudicado devido à fixação do prazo de até 1 ano para que a União torne públicas essas informações. Aí eu pensei, gente, se tem que publicar em tempo real, não fica prejudicada. Essa questão, gente, foi dada como correta. E olha o que foi que o CESP viajou nessa questão. Se vocês pegarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano de 2000, ela teve o artigo 48 alterado pela bendita lei que a Antonizete trabalhou aí nas 8 questões, 31, né? A Lei 131 de 2009. Acontece que a Lei 131, ela até acrescentou o 48A da Constituição, ou da NRF, né? Ela incluiu alguns artigos, alguns incisos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O problema é que se você pegar a NRF compilada, você vai ver que tem a Lei Complementar 156 de 2016. E essa Lei Complementar 156 de 2016 mexeu no artigo 73B da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dá o prazo de até 1 ano para a União publicar esses dados reais. Aí a pessoa diz assim, gente, eu fiz a prova em novembro de 2017.
Já faz muito mais tempo do que 2010. Então, a gente já passou dessas disposições transitórias, né? Que fica justamente naquelas disposições finais da lei. Já passou muito tempo, gente. Não está mais prejudicado. Se fosse uma prova de 2011, tudo bem. Só que aí você tinha que lembrar que teve essa lei complementar em dezembro de 16. Então, se em dezembro de 16 o 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal foi mexido, então depois de um ano seria o quê? Dezembro de 2017. Então a questão está correta. Eu vi, quase que eu boto essa questão, Leandro. Só que eu achei que ela fugia um pouquinho do meu escopo, e aí deixei, mas eu vi ela também. É uma graça. Essa questão, gabarito, cruel, tá perfeito. E eu tenho um ódio dessa questão. Na época lá, eu fiquei revoltado com essa questão. Assim, gente, a lei de 2000, tá certo que a União tem um ano, né, para se adaptar aos novos ditames de transparência. Mas, tipo, um ano, do ano 2000, e depois, mais um ano, que foi quando a 131 mexeu nela, eu teria no máximo o quê? 2010. E eu fazendo uma prova de 2017, ainda dizer que a União fica prejudicada em decorrência desse prazo de um ano para dar publicidade, né, em tempo real, o problema é que é um ano a contar da última vez que esse artigo foi mexido. E ele foi mexido em dezembro de 16. Lei complementar número 156. Tá certo? Questãozinha super pesada. E eu acho que eu e a metade da torcida do Flamengo errou essa questão. O que me confortou foi isso. Tá? Realmente foi Mas cruel. a questão está correta. Tá bom? Então terminamos aí, deu tempo, né? Bem na hora. Temos ainda 7 minutos aí para divulgar aí o nosso material. Quer falar alguma coisa para eles, Mariana? Eu vi que tem muita gente que entrou depois, então vou lembrar novamente. Estou com um grupo de WhatsApp exclusivo lá de dicas de estudo e dicas de administração. Entrem lá, quem se interessar. Depois eu vou tirar de novo o link desse material, ainda peguem, né? Vou deixar hoje ainda, até amanhã, desse material. Aí vocês baixem para ver as questões que não pegou, e depois eu vou botar de novo o link que estava lá, e aí tem o do grupo lá. Eu tenho o link do grupo de WhatsApp, então vocês acessem lá, que entra bem tranquilo. Então tem dicas em áudio, tem dicas em vídeo, resolução de questões da parte de administração. Eu tento responder por lá também algumas perguntas que as pessoas me fazem no direct do Instagram, que aí eu já vejo que se é uma dúvida de algum concurseiro, pode ser de outros também, aí eu coloco lá. Hoje mesmo eu fiz um comentário assim. Super recomendo, tá, gente? Super recomendo. Porque, gente, vai ser auditora da CGE, tá? Primeiro lugar. Então, gente, ela não sabe só administração, não. Você pode perguntar, você pode botar até o baralho que ela vai saber qual é a Pois olhem lá. E a Maria Tonizete aí, gente, ela tá cheia de dicas nesse grupo, tá? Ela vai deixar o link na bio dela depois, né? Que ela vai deixar o material aí, um tempinho, né? Deixa 24 horas, que é o tempo que fica a live salva, né? Vou deixar o material aí às 24 horas. Amanhã, no fim do dia, né? Depois das 5 horas, aí eu troco e volto o link normal. E aí lá tem o do meu curso. E também no Instagram do Prime também, eu acho que eles vão estar postando umas questões também. Aí vai ter aquele arraste, né? Você cai direto lá no grupo e vai ter os meus comentários a essas questões também. Ótimo, perfeito. E o pessoal aí que viu o material, que viu as minhas questões inéditas, né? Eu coloquei 6 questões inéditas. Viu, Leandro? Se tiver gostado, né? Entre em contato comigo, chama no direct. Ou então no feed mesmo. Eu já faço sempre a propaganda lá do material, tá? Precinho bacana, são 6 simulados, tá certo? E dessa vez eu tô postando não só o gabarito comentado, eu também tô comentando todas as questões em vídeo. Eu transmito tudo pelo Google Drive, né? Você recebe uma pasta compartilhada, lá tem os vídeos eu explicando todas as questões, tá? São 2 simulados por semana. Nas terças e quintas eu solto o caderno de questão. Nas quartas e sextas eu solto o caderno comentado e os meus vídeos comentando. Então, a gente está no 2º simulado. Eu comecei esse projeto essa semana. Então, terça-feira eu tive o primeiro. Na quarta eu soltei o gabarito comentado e comentei todas as questões em vídeo, tá? E na quinta, né, soltei o 2º simulado, que já são essas questões que eu coloquei para vocês degustarem. Hoje já coloquei o gabarito comentado e os vídeos comentados. E assim vão ser 3 semanas, né? Porque são 6 simulados, tá certo? E para o aluno que perguntou aí, que acha ruim a questão de não ver as questões na tela, eu tô comentando direitinho, lá ver, né? Tá? Tô comentando eu com a tela stories, e, né? O slide, tô riscando lá para vocês virem, tá certo? Eu tive esse cuidado porque nem todo mundo tem
tem essa facilidade de ficar só acompanhando o professor, né? Gosta de ver ali pela tela. Tá bom? Então, qualquer dúvida, procurem aí, chamem no direct, tá certo? A live vai ficar salva aqui no Instagram até amanhã. E eu vou colocar no YouTube também, amanhã também, esse vídeo para deixar disponível lá no meu canal. Tá certo? A Leila está dizendo aqui que está me acompanhando. Obrigada, viu, Leila? O pessoal aqui também agradecendo pela aula. Realmente eu achei massa, suas questões estão ótimas, viu, Leandro? Eu já vi também nos seus stories, né? Os vídeos comentados, tem tudo pequenininho e a questão grande lá aparecendo, né? Então, pronto, é porque no Instagram mesmo, nessas lives, não dá, né, gente? Aí a gente tenta fazer da melhor forma, né? Tá certo? Então, obrigado aí, pessoal que participou. Obrigado, viu, Tonizete, de novo, mais uma vez. Novamente. Eu que agradeço. Viu? E vamos fazer mais aí. As próximas a gente pode fazer de administração, misturar administração com AFO, pegar assunto correlato aí. Que sempre vem essas duas, né, para a área administrativa, vem pesada, vem pegando a administração e AFO de mãos dadas aí direto. Com certeza. Então, vamos fazer mais, tá? Então, obrigado pela participação. Bem na hora, 10 horas. E até a próxima. Tchau, tá? gente. Tchau, gente. Obrigada. Sigam lá que vai dar tudo certo. Beijo. Tchau.